Quais cuidados éticos devemos ter ao pesquisar fenômenos que envolvem seres humanos? Como proceder à coleta de dados sem interferir no fenômeno pesquisado? Para falar sobre ética na observação, eu selecionei 2 artigos científicos. De maneira geral, esses 2 artigos falam sobre ética em pesquisa. E é possível encontrar esses 2 estudos na descrição desse vídeo. O primeiro desafio em relação às questões éticas sobre o campo de pesquisa está justamente na delimitação de campo de pesquisa. E isso tem a ver com as fronteiras do saber científico e as técnicas utilizadas em cada área de conhecimento. Então, por exemplo, eu sou psicólogo. Eu poderia atuar como pesquisador na área da saúde e também na área social. Será que o método utilizado seria o mesmo para essas 2 áreas? E qual modelo ético eu deveria seguir? Um modelo biomédico ou um modelo social? Existe parâmetros éticos para o modelo social? É exatamente esse questionamento que direciona o artigo Ética na Pesquisa Social, Desafios ao Modelo Médico. Esse artigo foi publicado em 2008 na Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde. A pesquisa social representa uma diversidade disciplinar num conjunto de técnicas de levantamento de dados, um conjunto de técnicas qualitativas para levantamento de dados, como, por exemplo, a observação participante, a observação ordinária ou simples, entrevistas fechadas, entrevistas abertas. Durante os anos 1980, com a consolidação internacional dos sistemas de revisão ética, houve uma discussão entre os modelos biomédicos e os modelos sociais. E a ideia era transpor os princípios éticos da área médica para a área social. E apesar dessa discussão, o modelo de revisão ética foi um movimento político que impôs aos pesquisadores de todas as áreas quais os princípios éticos deveriam seguir. Por sua vez, esse processo político aconteceu na área médica, na área da saúde. Como fazer pesquisa considerando os princípios éticos? Então aqui a gente tem um primeiro cuidado que nós devemos pensar. Os princípios éticos adotados por uma área podem ser transpostos para outra área e de que forma fazer isso? As técnicas qualitativas desafiam os comitês de ética em saúde por 2 motivos. Primeiro, a subjetividade e a reciprocidade são valores a serem considerados nos estudos qualitativos. O trabalho envolve pesquisadores e participantes em relações sociais. Um jogo simbólico muito diferente do que acontece nos métodos em pesquisa biomédica. E a produção do conhecimento em pesquisa social, ao contrário das técnicas quantitativas, ocorre na interação entre a teoria e a experiência, ou seja, no encontro do pesquisador com o meio social. No Brasil, o debate sobre as fronteiras entre ética em pesquisa e técnicas qualitativas é relativamente recente e data os anos 2000. E normalmente esses artigos marcam uma resistência da incorporação ao sistema de ética instituído pela Resolução 196 de 1996 do Conselho Nacional de Saúde. Quais os princípios éticos devem fundamentar as regras e os procedimentos em pesquisa? Há um extenso debate na fronteira da filosofia moral e da ética aplicada sobre confidencialidade, privacidade, sigilo, vulnerabilidade, proteção e responsabilidade. No caso da observação participante, o observador pode se manter incógnito em um trabalho de campo de 2 formas. A primeira, fingindo fazer parte de um grupo ou fazendo observações através de uma parede espelhada. Mas, em ambos os casos, a observação pode ser considerada antiética, porque invade a privacidade de outro sem a permissão dela. Alguns cientistas sociais argumentam que as pesquisas encobertas iludem os potenciais informantes da pesquisa. O pesquisador não declarado pode apresentar-se livremente
para sondar e procurar a informação que deseja. A pesquisa encoberta é negado aos participantes o direito de não serem pesquisados. No entanto, há outros cientistas sociais que argumentam que essa técnica não deve ser rejeitada, pois justamente contribuem para o avanço científico em áreas em que outros métodos são inviáveis. Na área da psicologia social, as técnicas de simulação são recorrentes para simular situações sociais cotidianas. As pesquisas de comportamento são exemplos de situação em que o engano é necessário, embora se constitua uma violação do princípio de consentimento. Portanto, o seu uso deve ter uma justificativa científica sólida. No final da pesquisa, o indivíduo participante deve ser totalmente informado da natureza da pesquisa e da sua participação nela. O pesquisador deve aceitar e respeitar a decisão dessa pessoa quanto à sua participação ou não, bem como quanto à concordância ou não da publicação dos resultados. A grande desvantagem da pesquisa encoberta é que o observador não declarado se mantém em constante tensão, pelo risco de ser descoberto e ter que explicar a sua fraude a alguém. Independente do instrumento de coleta de dados, o respeito à autonomia dos sujeitos pesquisados é o princípio ético fundamental, que se enraiza na dignidade humana, e é um dos princípios que se assenta a Resolução 196 de 1996 do Conselho Nacional de Saúde. E há também a Resolução 466 de 2012, no qual foram atualizados alguns princípios e cuidados éticos. Então, caso a observação seja feita na perspectiva da produção de conhecimento científico, e isso implica também na publicação deste conhecimento, essa pesquisa deve considerar os parâmetros éticos da Resolução 466. E para que seja feito, é necessário cadastrar essa pesquisa na Plataforma Brasil. Para se observar pessoas, deve-se buscar a maneira mais correta de fazer isso, ou seja, deve-se ter um método. Afinal, não se pode fazer observação de qualquer forma, de qualquer modo. É preciso parar e pensar sobre o que vai ser observado, por que vai ser observado e como será observado. Também é preciso levar sempre em conta que o observado é um ser humano, precisa ser respeitado e protegido dos excessos dos olhares curiosos do cientista. E por isso, a observação já supõe sempre um problema ético. Todos nós precisamos nos preocupar com o cuidado e o respeito ao outro humano observado. A gente se vê.